Cheguei a estremecer quando cheguei em casa e me deparei com aquela cena. Minha mulher sentada no sofá, me olhando com aquela cara estranha. O detalhe é que a luz da sala estava apagada. Tinha apenas uma pequena luminosidade que vinha do corredor. O pior é que eu já estava imaginando que ele estivesse ali me esperando para conversar comigo. E a conversa eu também já sabia qual seria. Já saí do trabalho meio que preparado, só imaginando o que ia acontecer. E eu não estava enganado. Walter, o prazo que você me pediu venceu hoje. Eusséia, vamos conversar. Também não é assim. Conversar o quê, Walter? A gente já não tem mais o que conversar. Por favor, não torne isso mais difícil. Arruma tuas coisas, né? Mas Eusséia, você sabe que eu nem tenho para onde ir. Walter, aí já é problema seu. E depois tem outra, isso já está decidido há muito tempo. Você teve semanas para arranjar um lugar. Mas, Eusséia, você não pensou em tudo aquilo que eu falei? Eu te amo, não consigo viver sem você. Walter, por favor. Já passamos dessa fase. Tudo isso já foi conversado e reconversado. Por favor, repito, não torne isso mais difícil e triste ainda do que está sendo. Eu sabia, mas não queria acreditar que aquilo ia acontecer algum dia. Estávamos passando por uma crise muito grave no nosso casamento, mas juro, eu tinha esperança de que com o tempo as coisas se ajeitassem. Até porque eu era tão apaixonado por ela. Só que pelo jeito, era uma paixão, um amor que não eram correspondidos. Eu digo isso porque já fazia algum tempo que eu vinha notando aquela mudança assim no jeito dela comigo. A gente percebe quando a pessoa muda. No começo foi uma coisa assim, meio sutil, até porque quem é que tá 10 o tempo todo, né? Então as pessoas variam o humor, ou porque tá enfrentando um problema, ou porque tá, enfim. Só que aquilo se estendeu, se prolongou, e eu percebi que não era fase. Minha mulher estava realmente me tratando com indiferença, com frieza. A ponto de um dia dizer na minha cara que o amor tinha acabado, que não estava mais feliz do meu lado. E olha, não tem coisa mais difícil de ouvir do que isso, quando a gente gosta da pessoa. Até porque tínhamos vivido momentos tão bonitos e ela me amava. Pelo menos, sabe, no começo ela me amava. Só Deus sabe como eu vinha me sentindo, principalmente depois que ela me falou, assim na cara, que não gostava mais de mim. Só que eu não aceitei, porque é difícil aceitar. Tanto que pedi mais uma chance, implorei, cheguei a dizer que não ia sair daquela casa, que ela não tinha o direito de me expulsar dali, só que vendo que não tinha jeito, no fim acabei pedindo que ela me desse um tempo, e ela me deu aquele prazo de 1 semana para resolver a minha vida. Já tinha falado que o amor tinha acabado, que era para eu procurar um lugar, isso já fazia 2 meses. Mas, para chegar naquele ponto, ainda demorou. Só que daquela última semana eu não podia escapar. Mesmo assim, pensei que ela fosse reconsiderar, mas não. Juro que pensei que
naquela uma semana, ela fosse até mudar de ideia, ver que estava sendo muito extremista. O detalhe é que já estávamos dormindo em quartos separados. Foi uma condição que ela mesma impôs. E eu, sem alternativa, o que eu ia fazer? Você não pode obrigar a pessoa a dormir do teu lado. Fui obrigado a aceitar. 5 anos de relacionamento. Aí, de repente, assim do nada, as coisas começam a mudar, até que mudam mesmo. Ela não sentia mais nada por mim. Meu Deus, eu acho que não tem coisa mais difícil de você aceitar. Quando você é apaixonado pela pessoa, quando você sente que aquela pessoa é tudo na tua vida, quando você sente que longe dela você não vai sobreviver, não tem coisa mais difícil de que ouvir da boca dessa pessoa que ela não te quer. Que acabou. A certa altura, do que eu comecei a desconfiar? De outra pessoa. É a primeira coisa na qual a gente pensa. Devia ter outro homem na parada. Só que ela jurou que não. Não tinha outra pessoa. Ela só não gostava mais de mim e não estava feliz do meu lado. Por isso queria ficar sozinha. Olha, eu cheguei a inventar uma história quando ela falou aquilo. Nilce, então me deixa passar pelo menos mais essa noite aqui em casa. Eu vou pedir dispensa amanhã no serviço. Aí eu dou um jeito de arrumar as minhas coisas e arranjo um lugar. Walter, tudo bem. Agora, é a última noite mesmo, sabe? Não se faça de desentendido. Faz 1 semana que a gente combinou. Você não se mexeu. Você fingiu que não tinha ouvido. Se você quiser dormir aqui, durma. Mas é a última noite mesmo. Nem 1 minuto a mais. Olha, nem banho eu tomei. Nem de roupa eu troquei. Me tranquei naquele quartinho onde eu vinha dormindo. Me joguei na cama e fiquei ali pensando. Tentando encontrar um jeito de reverter aquela situação. Mesmo sabendo que, decidida do jeito que ela estava, como já tinha acontecido outras vezes, passou aquele filme na minha cabeça. Revivi na lembrança todos os momentos que tinha passado ao lado dessa mulher. Como é triste ser descartado dessa forma por uma pessoa que durante 5 anos foi a tua metade. Quando amanheceu, praticamente não consegui nem dormir, nem cochilar. 5 horas da manhã já estava de pé. Tomei banho, troquei de roupa e fui para o trabalho. Queria sair para a rua antes que ela acordasse. Eu tinha prometido que ia arrumar as minhas coisas e dar um rumo na minha vida, mas em vez disso fui trabalhar normalmente. Sei lá o que se passou na minha cabeça, mas eu ainda tinha aquele restinho de esperança de que ela caísse na real e voltasse atrás. Algo dentro de mim me dizia que aquilo de que ela não me amava, sabe, podia ser um engano. Às vezes a pessoa confunde os sentimentos e, porque está passando uma fase difícil, pensa que deixou de gostar da pessoa, mas não. Talvez fosse só uma fase. Trabalhei na parte da manhã normal. Só que logo depois do almoço, tive aquela surpresa. Vieram me avisar que tinham deixado 3 malas para mim na recepção. E quando perguntei quem tinha sido, como se eu não soubesse, a recepcionista confirmou. A pessoa falou que era da tua ex-mulher. Senti mais uma pontada no coração. Ela mesma tinha arrumado as minhas coisas. De
qualquer modo, depois de pensar um pouco, pedi dispensa para o meu chefe e resolvi voltar até em casa. Minha mulher não estava. Devia estar trabalhando. Encontrei apenas a diarista fazendo a limpeza. Ela me olhou assim como se eu fosse um intruso. Ué, a dona Nicéia disse que o senhor tinha ido embora, que vocês tinham se separado? Ela falou mais alguma coisa? Não, só disse isso. O pior de tudo é que eu acho que depois ela comentou com a Nilceia que eu havia estado ali. Lógico que comentou, imagine. Só que, para minha surpresa, além de ela não estar, não consegui entrar dessa outra vez, porque ela tinha trocado a fechadura da porta. É claro que ela não queria mais eu ali dentro daquela casa. Olha, a sensação que a gente tem quando alguma coisa assim acontece é tão... Você se sente um lixo. Você se sente pior do que enxotado. Pensei até em ficar ali no portão esperando por ela. Mas aí me dei conta de que só iria fazer papel de idiota. No decorrer dos dias, tentei de todas as formas conversar com ela. Mas ela fugiu de mim o tempo todo. E eu estava sofrendo tanto com aquilo. Até porque, repito, amava essa mulher mais do que tudo. Sentia a falta dela como se alguém tivesse amputado um braço meu, uma perna. Já sentia a falta dela mesmo ali, morando naquela casa, naqueles últimos tempos, porque, repito, ela tinha se afastado de mim, me obrigado a dormir em outro quarto. Imagine então como tudo ficou depois. Quando ela praticamente me expulsou de casa. Chegou a mudar a fechadura para que eu não entrasse. Cheguei a conversar com uns amigos que a gente tinha em comum. Até isso eu fiz. Pedi que fossem lá conversar com ela, que intercedessem a meu favor. Mas nada disso adiantou. Até na empresa onde ela trabalhava. Eu apareci um dia. Só que ela pediu para dizer que eu não estava. Que tinha saído para resolver não sei o que com o cliente. Minha vida perdeu completamente o sentido. E o pior é que eu não podia mais nem entrar naquela casa. Onde a gente tinha convivido mais do que 5 anos, meu Deus. Aquela que eu considerava a nossa casa, mas que agora estava muito claro. Não tinha mais nada de nós. Agora era apenas a casa dela. Até a fechadura da porta ela trocou, para que eu não entrasse. Para me manter longe da sua vida. O pior de tudo é que, mesmo sabendo que ela não queria mais a minha presença ali, eu não consegui virar essa página da minha vida. Eu fiquei tão perturbado e tão confuso. Eu praticamente me transformei numa pessoa irracional. Aquilo já tinha se transformado em obsessão. Tanto que um sábado, fiquei rondando aquela casa o dia todo. Só que não devia ter ninguém, porque não vi movimento nenhum, sem contar que não tinha nenhuma janela aberta, estava tudo fechado. De repente me deu um estalo. Sabe, aquele momento de bobeira? Pensei, quer saber? Vou chamar um chaveiro. Tinha um chaveiro ali perto, que eu conheci, inclusive. Vou pedir que ele abra essa porta para mim. Vou inventar que perdi a chave. A gente não tem tanta intimidade a ponto de ele saber que eu me separei da minha mulher.
E como ele me conhece, garanto que, dito e feito. Por sorte, mesmo no sábado, ele trabalhava até 6 horas da tarde. E acabou caindo na minha conversa. Ele abriu aquela porta com maior facilidade. E juro por Deus que até hoje, eu não sei o que eu pretendia com aquela invasão. Era uma necessidade que eu tinha de entrar ali e sentir o cheiro dela na roupa de cama, de tocar nas coisas que eram dela. De qualquer modo entrei. De saída vi que ela tinha mudado algumas coisas ali. Tinha um tapete novo na sala, por exemplo. Um quadro na parede que eu nunca tinha visto. Só que eu fui direto até o quarto. Aquele quarto que era o nosso quarto. Quer dizer, era nosso porque agora eu já não tinha mais nada a ver com aquilo. Mas era o quarto que dividíamos como marido e mulher. E bastou entrar naquele quarto e acender a luz para eu ter aquele sobressalto. De saída, e isso me mortificou. E aquele detalhe me fez tremer o corpo todo. De saída, eu acho que foi a primeira coisa que eu vi quando acendi a luz. Vi um par de sapatos de homem assim num canto. Olha, foi um choque tão grande. Fui conferir no armário. E tinha um monte de roupas de homem ali junto das coisas dela. Tinha até cuecas misturadas com as lingeries que ela usava. Tinha alguém ali morando com ela. Eu tinha saído daquela casa fazia tão pouco tempo. Só que ao contrário do que ela tinha me garantido, havia outra pessoa sim. Ela estava de marido novo. Tinha me escorraçado. Tinha trocado a fechadura da porta para que eu sequer entrasse. Tudo porque já tinha outro dono. Sei lá o que deu na minha cabeça. Mas quando eu vi tudo aquilo ali naquele quarto, primeiro aquele sapato odioso, depois, ao abrir o armário, aquelas roupas, quando abri a gaveta, até cueca do desgraçado tinha ali, junto das coisas dela. Aquele quarto que já tinha sido o nosso ninho de amor. Eu não sei o que me deu, eu tirei os sapatos, tirei a camisa, tirei a cueca, fiquei pelado, nu, e me deitei naquela cama. Repito, não sei o que me deu. Eu não tinha ideia do que eu pretendia com aquilo. Não sei dizer quanto tempo se passou. Só sei dizer que pelas tantas, eu ali naquele lugar, imóvel, deitado naquela cama, primeiro escutei aquele ruído de automóvel. Depois a porta se abrindo. Passos pela casa. Vozes. Até que de repente alguém colocou a mão assim na maçaneta da porta do quarto. Aquele quarto que já tinha sido meu e de minha mulher.
mulher. Não. Ela já não era minha. Ela já era de outro. Provavelmente o dono daquela voz que eu ouvi. Conversando com ela. Pelo corredor. Ainda ouvia sua voz. A voz daquela que tinha sido tudo para mim. Mas será? Coisa estranha, eu sempre fecho também a porta. Ouvi aquele ruído. Cheguei a ver assim meio na penumbra a maçaneta se movendo. Eu nu em cima daquela cama. Ela entrou assim com um meio sorriso na frente, mas fechou a cara e arregalou o olho quando me viu. Walter, o que você tá fazendo aqui na minha casa? Como que... Foi a cena mais lamentável que se possa imaginar. Não sei, repito, não sei o que eu pretendia com aquilo. Só sei dizer que quando vi aquele par de sapatos assim no canto, aquelas roupas de homem ali no armário, até cuecas do desgraçado tinha misturadas, as calcinhas da minha mulher. Minha mulher. Que minha coisa nenhuma. Não era mais minha. Ela já era de outro. Por isso tinha me expulsado. Por isso tinha trocado até a fechadura daquela porta. O pior é que o infame não tinha mais do que 20 anos. Aliás, foi a primeira coisa que eu joguei na cara da Nilceia. Você me trocou por um menino. Ela nem me respondeu. Até porque... responder pra quê? A única coisa que importava, e só eu não via, é que ela não me queria mais. Já tinha outro no meu lugar. E foi desse modo deprimente que eu tive de aceitar. Eu tinha perdido a mulher que eu amava para todo sempre. Já tinha perdido muito antes. Na verdade, ela já estava com aquele outro, não fazia só uma semana, não. Ela já estava com ele desde quando começou a mudar comigo. Só eu não vi. Ou fingi que não enxerguei. Olha, tem horas que eu acho que a gente é mais feliz na vida quando não ama ninguém. Tudo bem que a vida pode parecer sem graça, porque é tão bom quando você se apaixona. É uma sensação diferente, impagável. Só que, de que adianta amar e não ser correspondido? De que adianta amar uma pessoa ser mandada embora daquela casa que você julgava sua e depois, se bem que bem feito pra mim, né? Quem mandou? Só sei dizer que nessas horas você chega à conclusão de que essa coisa de amor, olha, não vale a pena. Dei tudo de mim por essa mulher. Duvido que outra mulher tenha sido amada por um homem como ela foi. Fui amigo, companheiro, amante. Só não fui pai dos filhos dela
Porque desde o começo ela me falou que não queria ter filhos. Abri mão disso. Tudo por amor. De qualquer maneira, me dediquei de corpo e alma ao nosso casamento. Amei e respeitei acima de tudo e fui fiel como homem nenhum desse mundo seria capaz de ser. Não é o que toda mulher quer. Não é do que reclamam as mulheres que... Pois é, eu fui tudo isso como uma receita de bolo. Só que não adiantou. Fui trocado por um moleque. 20 anos, se tanto. Olha, no máximo 22. De maneira que é aquilo que eu falei há pouco. Se apaixonar é maravilhoso. Amar uma pessoa é maravilhoso. Mas parece que não dura para sempre. E o pior é que se acabasse de um lado e de outro, mas sempre acaba só de um lado. E o outro fica sofrendo. E por azar, o outro nessa história toda sou eu. Olha, como eu gostaria de voltar no tempo e evitar até de conhecer Nilce. Para cortar o mal pela raiz. Como eu queria não ter esse sentimento que só judia de mim. Que dizem que é o sentimento mais bonito do mundo. Ah, como eu queria abdicar desse sentimento que pode ser bonito quando tudo está bem, mas que no momento só judia, só maltrata, só me torna infeliz, só me torna triste e de bom mesmo não traz nada. Como eu queria tirar esse sentimento de mim. Como eu queria arrancar essa mulher do pensamento. Ah, como eu queria, meu Deus, que ela não fosse o meu tudo. Que um dia eu acordasse e percebesse que ela não era mais a minha razão de viver.